começa a mudar, essa pessoa não acredita que você mudou. Então ela vai te dar gatilhos, ela vai ficar te provocando, e não é racional. A pessoa, quando ela começa a ter um processo junto com você, ali de entender que a atração, ela tá ligada ao seu desenvolvimento, como que eu faço para não pegar para mim o que não é meu? Eu vou ficar com raiva, eu vou processar isso, mas lembre-se, o principal ponto, pessoas feridas ferem. Então, quando ela vem e agride verbalmente, você tem que olhar e falar assim, cara, ela não tá bem não. Porque a pessoa que tá bem, ela não ataca ninguém. Lembrem disso e reciclem isso que eu vou falar. Escreve aí para vocês não esquecerem aí e avisar as pessoas que estão perdidas. Pessoa feliz não enche o saco de ninguém. Essa que é a verdade. E aí tem pessoas que falam assim, como é que pode odiar e amar a mesma pessoa? Porque o ódio e o amor, né, como a gente sempre fala, normalmente vive de mãos dadas. O inverso do amor não é o ódio. Quando a pessoa fica ríspida, fica com raiva, fica machucada, fica pegando, é porque existe conexão. A pessoa se importa. Então lembre-se, pessoa feliz não atormenta ninguém, não enche o saco de ninguém. Pelo contrário, normalmente as pessoas felizes estão buscando todo mundo para cima. Está querendo trazer todo mundo junto. Ela quer que mais gente, mais e mais pessoas queiram desfrutar desse caminho maravilhoso. Teve um caso, né, que eu estava conversando hoje, e a pessoa estava lá naquela dúvida, aí ela ela fez um posicionamento que nitidamente mostrou para outra pessoa que ela está seguindo em frente. Um posicionamento muito específico deles ali. E ela falou, Luciano, desse dia em diante, ele arranja treta comigo o tempo todo. No dia seguinte, o advogado entrou em contato para fazer o divórcio. Ele está transtornado. Paulo, então, calma, fica tranquilo. O problema é que agora ele sentiu verdadeiramente que o negócio foi para valer para você. Entende? Que agora você tem provavelmente que verdadeiramente agora a coisa vai estar complicada. E lembre-se, quando eu falo pessoas felizes não atormentam ninguém, eu estou falando dele ou dela. O que coloca você em vigia. Fique você vigilante. Por quê? Porque como você está ferido, você tem a tendência de ter comportamentos destrutivos também com outras pessoas. Rispidez, com os filhos. Então, veja só, se você sabe que existe isso, antes, quando você for ter um impulso, pelo menos pense. Mas mais do que isso, se transforme, porque senão você vai ferir quem você ama e que provavelmente não tem nada a ver com a história. Então, é óbvio que nós aqui estamos passando por um processo que é difícil, mas o conhecimento, a informação, principalmente quando se transforma em sabedoria, te liberta. Como que você faz para não pegar para você o que não é seu? O que nós devemos fazer para conseguir não pegar para nós esse tipo de provocação, que é o que a maioria das pessoas passam, né? Essa provocação. E aí a pessoa cai no estado emocional, porque a outra pessoa ela tem uma crença sobre você, ela tem uma imagem de você, que de repente você é a pessoa brigona, que é a ciumenta. Então, quando você começa a mudar, essa pessoa não acredita que você mudou. Então, ela vai te dar gatilhos, ela vai ficar te provocando, e não é racional, certo? Então, você vai fazer você tem que ativar e despertar o poder pessoal. Se conhecer, ressignificar, principalmente os seus vícios emocionais. Porque, veja só, você sabe que o outro não pode controlar suas emoções, mas a questão não é saber, a questão é conseguir não se influenciar genuinamente. Porque saber que ele não pode fazer isso comigo, desgraçado, ele não vai conseguir, mas você está lá no ódio, com o olho vermelho, você está estourando de raiva. A pessoa já colocou. Então, quando tem, inclusive, a raiva dentro de você, dessa pessoa, primeiro ponto também é o quê? O perdão. Você tem que liberar em você, em primeiro lugar. Porque se você está com mágoa, se você está arrastando alguma coisa, se você pensa na pessoa e te dá raiva, dá vontade de voar no pescoço muitas vezes, por detrás de toda a raiva tem uma mágoa. E a mágoa é algum machucado que você ficou dessa relação ou da forma como que ele agiu, da forma que ele saiu, não importa. O primeiro passo é você trabalhar o perdão do outro e muitas vezes tirar a autoculpa. Que o mais engraçado é que racionalmente você sabe que a pessoa fez um monte de coisa de errada. Quem aqui, sinceramente, carrega uma culpa, por mais que você tente se convencer, você se sente culpado ou culpada pela relação ter terminado.
mesmo muitas vezes sabendo que a outra pessoa teve muito mais responsabilidade ou inflexibilidade, mas até o erro do outro você tenta justificar com os próprios comportamentos. E você carrega essa culpa no seu coração. E isso daí é a primeira parte de uma mágica que a gente acontece. Só que você não consegue trabalhar o perdão para o outro e o auto-perdão se você primeiro não entende, inclusive, a raiz disso. Porque não é só o conceito. O perdão é um processo, você tem que estar preparado para passar nele. Existe o arrependimento, a confissão. Aliás, é bíblico, né? Antes do perdão, o que vem? O reconhecimento da ação, o prejuízo, a confissão, o arrependimento, e aí vem o perdão. Então, a gente precisa passar pelo processo, primeiro de identificação e entrar. Quando você entra no perdão, você vai fazer um outro processo, que é o processo de você internalizar o perdão. Quem é que olha para trás e fala assim, olha, eu não devia ter feito isso. Eu fui muito infantil, eu fui imatura, eu também não dava atenção e tal, e fica remoendo os comportamentos destrutivos, que hoje você sabe que não deveria ter tido, mas teve. E aí você fica se autodestruindo, sabe? Se martirizando. Fala, cara, não é possível, eu não devia ter feito, que raiva, mas também, mas não sei o quê. Qual que é o problema disso tudo? Por isso que eu falo para vocês, galera. Enquanto você não passa pelo processo de libertação da sua alma, você, inclusive, vai entrar em outro relacionamento da mesma forma, vivendo o mesmo problema e repetindo os padrões, porque você não se libertou. Só que qual que é o problema disso? Porque não tem como você cobrar de você mesma lá de trás, imaginando que lá atrás você teria o conhecimento que você tem hoje. O problema é que você condena a você mesmo, só que com o nível de conhecimento que você tem hoje. Você não tinha esse conhecimento lá atrás. Por que você se condena de uma coisa que você não tinha consciência? E a hora que tudo isso acontece, e de novo, você desperta quem? O poder pessoal, a sua identidade, a sua capacidade, o merecimento, quebra os vícios, transforma as suas crenças, evolui a autoestima, muda a sua autoconfiança, você começa a olhar para um cenário completamente diferente, você foca na solução, você vira protagonista. Tudo isso junto faz com que você entre na jornada de reconstruir o casamento e nunca entrar na humilhação.